O presidente Lula se reúne agora com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Eles devem alinhar os últimos detalhes do plano de contingência que busca conter o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A expectativa é de que o plano contemple linhas de crédito para as empresas impactadas pela sanção americana. Adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais seria algo oferecido aí com o que foi adotado, seria algo parecido, com o que foi adotado pelo Planalto na época da pandemia de Covid-19. E ainda reforço de compras públicas de mercadorias perecíveis. Há uma preocupação com os estoques de alimentos, como é o caso de peixes, frutas e mel, parados desde o anúncio do presidente americano Donald Trump. A reunião estava marcada para começar às 17 horas e a expectativa é que as medidas sejam anunciadas ainda hoje. Vamos saber se estão mantidas essas expectativas, Vamos até Brasília conversar com a Luciane Landim para saber se já temos alguma novidade sobre esse assunto. Já tem, Luciane, alguma novidade por aí? Então, Síria, até agora nada, mas a gente já pode prever uma coisa, já são 7 horas da noite, a expectativa de qualquer anúncio ainda hoje fica reduzida, A gente, inclusive, pega o histórico de anúncios econômicos do governo Lula nos últimos anos. A expectativa é que esse anúncio ele seja feito ou amanhã ou no máximo na quarta-feira, mas que não passe dessa semana. Como você falou, o presidente Lula está reunido no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar justamente sobre esse assunto. Geraldo Alckmin, que foi designado líder do governo para discutir essa negociação, para dar andamento a esse tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E essa reunião acontece justamente porque esse pacote ele foi articulado, foi escrito ali pelo Ministério da Fazenda, que é quem cuida de assuntos econômicos do governo federal e foi enviado para a Casa Civil, que analisa ali em termos o que está escrito nesse pacote, E analisa, inclusive, uma viabilidade política sobre esse pacote. E essa reunião foi marcada justamente para que esse texto, para que esse pacote seja apresentado ao presidente Lula, para que Lula tenha conhecimento do que vai ser discutido e apresentado à população, à sociedade e também a essas empresas que devem ter um impacto minimizado aí, claro, com esses termos, se eles avançarem, a depender do que a gente espera desse anúncio, Mas o que a gente já tem de informação é que desse pacote deve sair uma medida provisória, uma medida que a gente chama de MP aqui em Brasília, Uma medida provisória, o que é isso? É uma proposta que ela tem aplicação imediata, ou seja, ela tem validade a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial da União, ela já começa a valer, mas ela precisa da aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias, mas foi uma forma que o governo encontrou para dar um socorro a essas empresas. São cerca de 10 mil empresas que vão ser impactadas, já estão sendo, por conta desse tarifaço, e essa medida, então, essa MP vai ter aplicação imediata quando ela for publicada pelo governo federal, mas tem um trâmite aí de aprovação pelo Congresso Nacional nos próximos meses, mas expectativa de anúncio hoje ainda, essa expectativa fica reduzida, Síria, a gente deve ter, claro, até o final dessa semana, mas hoje é mais difícil. Agora, Lu, havia uma expectativa também de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participasse dessa reunião. Ele está nesse encontro? Ele está, informação da nossa repórter Ana Paula Ramos. A lista, segundo a Ana Paula, de participantes dessa reunião é do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, esses dois que a gente já falou aqui, mas também de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que chefia a área econômica do governo federal, também do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, setor que é bastante impactado por esse tarifaço dos Estados Unidos, e também o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Todos esses reunidos nessa reunião que estava oficialmente na agenda das 5 horas da tarde, mas segundo a Ana Paula, começou ali por volta de 5h40 e segue até agora, pouco mais de 7 horas da noite, Síria.
Tá certo, Luciane continua com a gente e volta daqui a pouquinho com mais informações direto de Brasília. E um dos responsáveis pela articulação desse plano que está sendo elaborado, discutido, é Geraldo Alckmin, né, que no último sábado afirmou que o governo lançará, portanto, um programa bem amplo. E ele chegou a adiantar durante o fim de semana que o governo lançaria um plano amplo, como eu disse, de apoio para preservar empregos e as empresas poderem retomar e fortalecer a atividade econômica. A sobretaxa definida pelo presidente Trump entrou em vigor no dia 6 de agosto e tem gerado aí muita apreensão. A alíquota atinge cerca de 36% das exportações brasileiras ao país. Itens como café, frutas e pescado estão inclusos aí neste tarifaço. Há, contudo, quase 700 produtos dentro da lista de exceções. E aí estão setores como suco de laranja, aeronaves, né? E seguem aí com taxação de 10%, essa taxação inicial que foi lançada, que foi anunciada em abril por Donald Trump contra os produtos brasileiros. Bom, e o deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje, em entrevista ao Financial Times, que os Estados Unidos devem intensificar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil, impondo novas sanções a ministros que não encerrem o julgamento de Jair Bolsonaro. Eduardo lidera uma campanha para que os Estados Unidos tomem medidas contra a Corte brasileira para evitar aí uma eventual prisão do ex-presidente. Olha o que ele disse, vamos lá, abre aspas. Eu sei que Trump tem uma série de possibilidades sobre a mesa, desde sancionar mais autoridades brasileiras até uma nova onda de revogação de vistos e até questões tarifárias. Fecha aspas aí pela fala, uma fala, portanto, do filho de Bolsonaro. E ainda, segundo ele, Washington deve ampliar penalidades após o governo americano já ter aplicado sanções ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo. Então, tem aí a arte dele, ele dizendo, né, a fala de Eduardo Bolsonaro, Moraes já esgotou todas as suas opções. Trump ainda não. Trump ainda tem a opção de dobrar sua aposta com base na reação de Moraes. E ainda durante essa mesma entrevista, o deputado destacou que pretende levar o tema à Europa também para pressionar aí por mais sanções contra Alexandre de Moraes, né? Então, além de tudo que ele vem publicando aí nas redes sociais contra Donald Trump, ele pretende levar também a Europa aí para conseguir mais sanções contra a Corte brasileira no Parlamento Europeu. Ele disse que vai levar o caso ao líder do partido Chega, de Portugal, para pedir sanções a Moraes. E aí, tem mais uma fala ali do deputado, em entrevista ao jornal, ele fala o seguinte, por exemplo, o líder do Chega, que é agora o segundo maior partido em Portugal, André Ventura, disse que também quer impedir Alexandre de Moraes de entrar em Portugal e congelar quaisquer bens que ele possa ter lá, com base na Lei de Direitos Humanos. Apesar das críticas internas, Eduardo Bolsonaro defende que a atuação tem o objetivo de salvar a democracia e admite estar preparado para as pessoas da esquerda que possam insultá-lo e criticá-lo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que sua reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada devido, portanto, a articulações, segundo ele, da extrema-direita brasileira em solo americano. O que se sabe sobre o cancelamento, portanto, dessa reunião? A gente já tem informações, Luciane Landim, sobre o cancelamento, informações, eu digo, mais detalhadas aí do cancelamento dessa reunião do secretário com Fernando Haddad? Síria, a gente tem a manifestação do ministro, né, de que essa reunião foi desmarcada, mas para a gente lembrar, na semana passada, Fernando Haddad disse que iria se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos para debater justamente esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. E hoje, em entrevista à Globo News, Haddad falou que esse encontro, que aconteceria por videoconferência na quarta-feira, ou seja, daqui a 2 dias, foi cancelado. Haddad falou nessa entrevista
consta que a militância antidiplomática de forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tiveram conhecimento da fala dele sobre essa agenda e agiram junto a assessores que trabalham ali no governo dos Estados Unidos, e a reunião virtual, que seria na quarta-feira, então, foi desmarcada. Haddad falou que há uma tentativa de remarcar a conversa, mas que ainda não há sucesso nessa tentativa, ou seja, a gente ainda não sabe, nem mesmo o Ministério da Fazenda sabe, se a reunião entre Haddad e o secretário do Tesouro americano ainda vai acontecer, mas a gente tem bem claro essa fala do ministro, nessa aspa dele, acreditando esse movimento de cancelamento da reunião com o governo de Donald Trump, a militância antidiplomática de forças de extrema-direita, esse termo que ele usou, Síria. Então, nenhum sinal de que essa reunião vai acontecer ou quando ela vai acontecer, se for remarcada entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Tá certo, Luciene. E o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jason Miller, declarou nesse domingo que nunca vai desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja libertado. E aí a gente tem o que ele falou, portanto, por meio de redes sociais. Para ser claro, eu não vou parar, não vou desistir até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Escreveu ele, portanto, em uma rede social, no X, o antigo Twitter. E essa declaração ela foi feita em resposta a um internauta que afirmou ser mais importante o impeachment de Alexandre de Moraes do que libertar Bolsonaro. Moraes reafirmou na decisão que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com embaixadores e se aproximar também de embaixadas ou autoridades estrangeiras, além, claro, da proibição do uso das redes sociais. Christopher Landau, que é vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou, sem citar nominalmente Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, que um magistrado destruiu o relacionamento historicamente bem próximo aí do Brasil com os Estados Unidos. Olha só, olha o que ele postou em uma rede social. O único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou as suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar aí extraterritorialidade à lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Portanto, foi o post dele também em uma rede social. E mesmo assim, o vice-secretário concluiu a publicação dizendo que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. Depois de colocar tudo isso, ele disse que quer sim ter uma proximidade, portanto, e retomar essa amizade. E após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, enviar as representações contra 14 deputados federais por quebra de decoro à corregedoria, o líder do PT, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, vai fazer uma representação à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Lindenberg alega que a conduta dos parlamentares configuraria possível tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quem tem mais informações para a gente sobre este tema, sobre este assunto, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Quais as informações que você tem para a gente? Ei, Síria, boa noite para você, também para a Luciene e todos que estão conosco nesta segunda-feira. Pois é, o líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República contra os deputados que estiveram em motim no plenário da Câmara dos Deputados entre terça e quarta-feira da semana passada. Isso é importante porque é uma narrativa que principalmente os parlamentares do PT têm insistido nos últimos dias de que o que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados na semana passada foi, na verdade, uma continuação do 8 de janeiro, ou como alguns têm falado, usando a expressão de uma colunista, foi o 8 de janeiro dos engravatados. Então ele recorreu à Procuradoria-Geral da República, tentando enquadrar esses parlamentares no crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o mesmo crime pelo qual respondem alguns réus no Supremo Tribunal Federal, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o Lindenberg?
Os fatos ocorridos semana passada foram muito graves. Agora, a decisão da mesa na sexta-feira surpreendeu. Surpreendeu porque todos nós esperávamos que, de forma clara, nomes fossem encaminhados com pedido de suspensão direto. Eu espero, vou telefonar ao presidente Hugo Mota, que seja chamada uma outra reunião da mesa, porque não dá para um caso grave como esse sair sem punições. Então, mandar 14 nomes para a corregedoria, isso para nós dá uma sensação de que pode acabar em pizza. E esse caminho a gente não aceita. Quero dizer da mesma forma que estou entrando agora com a representação na Procuradoria-Geral da República, porque para nós o que houve aqui na semana passada foi a continuidade do 8 de janeiro. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. É a continuidade da tentativa de golpe. É a mesma coisa, o ataque sistemático às instituições. O que Eduardo Bolsonaro faz de fora do Brasil, se aliando a um país estrangeiro para atacar as instituições, para atacar o Supremo, é a continuidade do golpe. Paralisar também as atividades legislativas, na nossa avaliação, é continuidade do golpe. Então, a gente está entrando com essa representação na Procuradoria-Geral da República. Bom, como vocês puderam perceber, o líder do PT ficou bastante incomodado com a solução que foi dada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, à questão dos parlamentares que dificultaram a desobstrução do plenário na quarta-feira passada. E agora eu vou explicar para vocês, mais ou menos resumidamente, o que aconteceu. Na sexta-feira, o presidente Hugo Mota teve uma reunião com a mesa diretora e decidiu que não encaminharia por ato da mesa à corregedoria uma representação contra os parlamentares que teriam dificultado a retomada do controle do plenário. O que ele fez foi acatar todas as denúncias que tinham sido apresentadas por outros parlamentares, por outros partidos, entre eles, por exemplo, o PP, entre eles PT e republicanos, em relação aos parlamentares que teriam atrapalhado. Essas representações, então, foram encaminhadas com a assinatura de Hugo Mota para a Corregedoria da Câmara. E a expectativa, contado o prazo de 5 dias, que é determinado pelo regimento interno aqui da Casa, é que o corregedor dê uma resposta até amanhã, um parecer sobre essas denúncias e então a mesa diretora decida se encaminha para o Conselho de Ética ou se decide arquivar essas denúncias contra esses parlamentares. E aí nós estamos falando de 14 nomes, são parlamentares de PP e também do PL. Bom, eu vou ler para vocês os nomes desses deputados que foram denunciados e que podem sofrer a suspensão cautelar do mandato pelo prazo de 6 meses. Foram Alan Garcês, Bia Kicis, Carlos Jordi, Caroline de Tone, o mineiro Domingos Sávio, também Júlia Zanata, Marcel Van Hatten, que é do Novo, Marco Feliciano, Marcos Polon, Nicolas Ferreira, Paulo Bilinski, Sóstenes Cavalcante, que é líder da bancada do PL aqui na Câmara, e também Zé Trovão e Zuco, que é líder da oposição. Então, essa definição sobre o que vai acontecer com esses parlamentares deve sair já nas próximas horas, no mais tardar amanhã à noite, com uma posição da Corregedoria da Câmara e também da mesa diretora. Vale lembrar que depois que eles se decidirem, o Conselho de Ética tem até 3 dias úteis para decidir se aprova a suspensão cautelar do mandato ou se deixa esses deputados impunes, admitindo que eles não cometeram nenhum tipo de irregularidade. E aí vale lembrar que esse tipo de suspensão cautelar já aconteceu neste mandato de Hugo Mota. Primeiro com o deputado Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo, que permaneceu afastado por 3 meses, e agora com André Janones, do Avante de Minas Gerais, que também cumpre uma suspensão de 3 meses. Hugo Mota, então, tem usado bastante esse instrumento como uma forma de disciplinar os deputados. Mas a avaliação é que isso não deve seguir, que, na verdade, essa avaliação da Corregedoria deve se prolongar e esse processo todo, em relação a esses 14 parlamentares, pode aí acabar em pizza, como alguns interlocutores do governo, alguns governistas têm dito. Só para encerrar, Síria, queria lembrar para vocês, em relação ao caso
caso da deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul. Vocês devem se lembrar, ela foi acusada de agredir o deputado mineiro Nicolas Ferreira durante a retomada do plenário, mas o que aconteceu ela não foi encaminhada a denúncia dela à corregedoria pelo presidente Hugo Mota. Isso porque o próprio PL já ofereceu a representação diretamente à corregedoria, então não precisou desse encaminhamento pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas essa é a 15ª denúncia que está nas mãos do Diego Coronel, deputado do PSD da Bahia, que é o corregedor aqui da Câmara. Tá certo, Lara. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você em Brasília. Bom, a Lara falou pra gente aí os nomes, né, desses 14 deputados, mas eu vou te convidar agora, vamos rever aí quem são eles, né? Quem são esses deputados. Então a gente começa ali com Alan Garcês, do PP do Maranhão, tem a Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, portanto, Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Marco Feliciano, do PL de São Paulo, Marcos Pollon, do PL do Mato Grosso do Sul, tem também o Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o Paulo, do PL de São Paulo, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina e o Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. Portanto, integram aí essa lista desses 14 deputados.